Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste domingo, o 5º domingo do tempo da Páscoa, com o desejo de que a paz do nosso Senhor realmente possa habitar na sua vida, na sua casa, em tudo aquilo que você empreender neste dia do Senhor. A Igreja nos propõe na sua liturgia de hoje, deste 5º domingo do tempo da Páscoa, o Evangelho segundo São João. O Evangelho é de João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo que estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Igreja nos traz na liturgia de hoje aquela mensagem que apaixonou os discípulos daquela hora e que continua apaixonando os discípulos de agora também. Essa mensagem que perpassa os séculos e que produz vida por onde ela passa é a mensagem de Jesus. São as palavras que saíram dos lábios de Jesus, sobretudo naquele momento que estava muito próximo à sua morte. Esta mensagem consta ali, no testamento de Jesus, que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Vejam só, as últimas palavras que alguém pronuncia no fim da vida têm uma característica muito particular, tem um peso maior do que qualquer outra palavra. As últimas palavras de alguém que está para morrer são revestidas de um mistério, que é o mistério do próprio ser daquela pessoa. É o que acontece no Evangelho de hoje. Jesus está consciente de que está para morrer. Por isso, naquele momento, ele decide deixar um testamento, algumas orientações, alguns conselhos. Mas ele quer, acima de tudo, deixar claro para os seus discípulos a sua identidade. Jesus quer deixar claro quem ele é. Isso para que quando os discípulos o buscarem, realmente o possam encontrar. É preciso imaginar Jesus dando essas orientações de modo muito pausado, cuidadoso, para que não se perca nenhum dos seus conselhos naquele momento. Se nós escutarmos cuidadosamente as palavras de Jesus no Evangelho de hoje, vamos perceber palavras de consolação que devem penetrar nos nossos ouvidos para que não desanimemos nos momentos de provação. É por isso que Jesus diz: não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar um lugar para vós. Nós vamos também ouvir dos lábios de Jesus nesse Evangelho palavras de quem se despede, mas mesmo se despedindo, não abandona. As palavras que nós ouvimos é de quem tem uma missão para cumprir, mas mesmo assim continua se oferecendo como a única alternativa de salvação e felicidade. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus... Meu irmão, minha irmã, as palavras de Jesus no Evangelho de hoje são palavras que consolam, que direcionam, que aconselham. São palavras que enviam para cumprir uma missão, a missão de batizados. Palavras que saíram dos lábios de alguém que estava prestes a morrer e que passaram pela história alimentando a vida dos homens e mulheres de todas as épocas. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para esta palavra em que Jesus mostra a sua identidade de Senhor. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, o caminho, o que isso significa dizer eu sou o caminho? Vejam só, depois do pecado original, depois do pecado dos primeiros pais, o ser humano, tendo perdido a graça, perdeu a possibilidade de salvação. Perdeu
o dom da felicidade. Durante toda a história, o ser humano procurou compreender a maneira de retornar àquela felicidade original. A felicidade e a salvação só Deus pode dar. Jesus é o caminho porque ele vem de Deus, porque ele mesmo é Deus. E Deus é amor. E fora de Deus não existe amor. Escutar Jesus, segui-lo, colocar em prática os seus ensinamentos, é o único modo de ser salvo. É o único modo de ser feliz. É o único modo de recuperar aquela graça que foi perdida pelos primeiros pais. É preciso então compreender que ele, Jesus, é o caminho em comparação do qual não existe outro caminho. Jesus não é uma alternativa, não. Ele é o caminho. É a única possibilidade. Não é uma alternativa. A verdade é uma outra definição que Jesus dá de si mesmo. Vejam só, os discípulos que tinham condividido a vida com Jesus sabiam do que Jesus estava falando quando ele disse: eu sou a verdade. Sabiam que Jesus vivia nesse mundo de modo coerente com aquelas palavras que ele pronunciava. As palavras de Jesus, suas obras, testemunhavam a mesma mensagem de amor, de vida e de paz. Jesus nos deixou a sua palavra. E a sua palavra é ele mesmo. Jesus é a verdade, irmãos, em comparação da qual não existe outra verdade. E por isso ele deve ser colocado no centro dos nossos interesses, para que nossa vida seja coerente nesse mundo e, consequentemente, seja feliz. Jesus também se autodefine como vida. Isso para dizer que fora dele não é possível ter vida e vida feliz. Aliás, onde não existe felicidade, está presente não a vida. Qualquer outra coisa menos a vida. Jesus é a fonte da verdadeira vida, porque ele mesmo é a vida. Vejam só, Jesus não é uma possibilidade de vida entre tantas outras possibilidades, não. Jesus não é uma alternativa. Para ter vida e vida em abundância, é preciso permanecer nele. Como pedras vivas encostadas na pedra angular que é Cristo. É essa pedra angular que dá o sustento para nos sentirmos discípulos e discípulas. Para sermos uma comunidade realmente viva, para sermos igreja. Então que Jesus nos ajude a alimentarmos sempre mais a nossa vida com essa mensagem que ele nos traz. Que ele nos ajude a testemunhar a sua presença em nossas vidas. Que ele nos ajude a abraçar cada vez mais sua palavra, seus conselhos, seus ensinamentos, para vivermos felizes. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar.